Eu não sei como está sendo para você esse cenário que a gente está vivendo, tão desafiador, né? De coronavírus, de pandemia, dessa enormidade de incertezas que a gente tem, né? Mas tem uma pergunta que tem me provocado o tempo todo, que é pensar como manter a sanidade mental nesse cenário. E quando eu penso nos meus pares, né, nos enfermeiros que estão na linha de frente, sabendo do risco alto de contaminação, sabendo da insuficiência de equipamento de proteção individual, como que eles têm lidado, né? Como que eu posso ajudar com que pensem nesse cenário de uma forma que facilite, né? Que seja menos desafiador, pelo menos no campo interno, das emoções. E aí eu pensei em conversar algumas coisas que fazem sentido para mim, que eu não sei como se faz sentido para vocês, mas eu pensei em compartilhar essas ideias. Aí eu tenho um livro que eu gosto muito, chama Em Busca de Sentido, que é um livro de um psicólogo e médico que passou pelo campo de concentração na época da Alemanha nazista, e que ele conta, ele narra as vivências que ele vai tendo no campo de concentração e como que ele foi elaborando isso, e depois disso ele construiu a logoterapia, né? Que é uma corrente, uma abordagem. Logos vem do grego, que vem de sentido, e terapia, então terapia de sentido, na lógica de como encontrar sentido, né, nesse desafio que é viver. E eu acho que é uma coisa muito bacana. Ele começa falando que geralmente alguém chega no consultório dele, né, para fazer terapia e fala dos desafios da vida, e ele pergunta: por que você não opta pelo suicídio? E aí, geralmente, a linha de resposta que as pessoas vão trazendo ajuda a ele pensar no processo de como encaminhar esse processo terapêutico. Ele vem com várias provocações, é muito bacana, que ele vai dizendo, usa uma frase de Nietzsche que diz: se a gente tem um porquê, é possível suportar qualquer como. E ele vai dizendo uma coisa que é muito bacana, que a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar significado na dor, né? Um propósito na vida, ela tem de fazer também sentido na dor. Então, ele vai dizendo que no processo de viver, a gente vai ter alegrias, prazeres, mas também a gente vai ter sofrimento, desafios, e que encontrar sentido na existência, seja no momento de dor, seja no momento de alegria, é o que nos possibilita processar isso e passar por esse processo do existir de uma maneira digna, de uma maneira potente, né? E com mais sanidade mental. E ele vai trazendo uma coisa que é muito bacana. Ele diz que em cenários desafiadores como esse que a gente está vivendo agora, a única coisa que às vezes nos sobra é a liberdade humana, da capacidade de escolhermos a atitude que a gente vai assumir perante determinada circunstância. Porque é tão incerto, né, que você vai para assistência com equipamento de proteção individual sabendo que ele não está adequado. A gente não sabe como vai ser a questão do pico, né, no nosso serviço, na nossa cidade. Como vai ser, né, a demanda que vai ter, o risco que a gente vai passar todos os dias. Então, como que a gente vai se posicionar nesse lugar? Então, ele fala que muitas vezes a única possibilidade que nos resta é essa: como eu vou me portar, né? Que atitude eu vou tomar nesse cenário? Então, ele vai contando que no processo, né, que ele vive no campo de concentração, no começo, falaram alguma coisa para ele extremamente agressiva, ele sorriu. E aí ele diz que só não perde a cabeça quem não tem cabeça para perder. Porque é um cenário anormal,
a gente não consegue responder normalmente. Então, a gente vai ter resposta normal, né? Então, não tem a conduta normal, digamos, nesse cenário, são respostas anormais. Então, e aí ele vai contando em todo o processo que ele vai vivendo dentro do campo de concentração, de como se às vezes vai encaminhando para apatia, chega uma hora que vai naturalizando, que você vai ganhando uma insensibilidade emocional, uma incapacidade para olhar para o sofrimento, né? E de perdendo muitas vezes a questão da humanidade. Então ele conta, por exemplo, em situações que tem a lista das pessoas que vão ser encaminhadas, por exemplo, para uma situação que pode ser a câmara de gás, e as pessoas dão um jeito de trocar o nome, ou seja, alguém vai precisar ir, então ele tira o nome dele, mas sabendo que ele vai submeter o outro àquela situação. Então ele vai dizendo que em algum momento a gente vai perdendo, vai ficando apático e também vai alterando a nossa capacidade de sentir, de perceber, de estar com o outro, né? Então, ele vai provocando a gente, nesse livro, a pensar como encontrar sentido no sofrimento. E aí ele vai contar, e eu acho que tem uma coisa muito legal que ele faz de uma pergunta. Ele fala que a maioria das pessoas se preocupava com a questão: será que vamos sobreviver ao campo de concentração? Pois, caso contrário, todo esse sofrimento não tem sentido. E ele acha que, em contraste, a pergunta que aflige deve ser outra. Será que tem sentido todo esse sofrimento, essa morte ao nosso redor? Pois, caso contrário, afinal das contas, não faz sentido sobreviver ao campo de concentração. Então, ele fala do desafio que é encontrar sentido naquela situação, naquele lugar, de dar dignidade para o que você está vivendo, né? Para não perder a humanidade, para não perder o sentido. Então, eu acho que uma das coisas nesse cenário que a gente pode fazer é encontrar sentido nesse desafio. De parar para olhar e perguntar o que me vale, né? Como eu quero que sejam as coisas, né? O que tem valor para mim? E aí o sentido não é algo que pode ser generalizado, né? Cada pessoa precisa olhar para o que viveu, para a sua história, o que o mobiliza e encontrar sentido no que ele vai passar, nesse desafio, nesse cenário. E aí ele fala que outra coisa muito importante é a gente olhar para o nosso passado com novos olhos, ou seja, de ver o que nos constituiu, né, de ver as coisas boas que a gente viveu, de refletir sobre a nossa história, de quem nós somos, né, de como chegamos aqui, numa lógica que a gente pode avançar para o transcender-se, né, para o autotranscendência, ou seja, onde eu saio de mim, ou seja, de me importar, e começo a olhar para esse cenário, para o outro, né, numa forma de amor genuíno, né, de olhar para esse outro, né, e de ter uma consciência, né, dos nossos valores éticos, do nosso lugar, para a gente assumir com dignidade o que a gente vai passar. Então, eu penso que um dos desafios é olhar para esse cenário e pensar, né, na minha escolha como enfermeiro, o que eu posso fazer, que sentido, de repente, como eu posso colaborar, sei lá, na construção de fluxo dessa instituição, como que eu faço para lutar com a questão do EPI, de você dar sentido para a tua realidade e para o teu desafio, né? Para não ficar no movimento, às vezes, de apatia, porque é uma situação que choca, que nos paralisa, né? Que nos deixa com um temor do futuro e um temor verdadeiro, porque há um risco real nos ameaçando, né? Todos, enquanto sociedade, mas vocês que estão na linha de frente, né? Os profissionais enfermeiros, os profissionais de saúde, tem esse risco muito real e muito aumentado. Então, de como que a gente pode, olhando para esse cenário e para a nossa história, encontrar sentido. Eu acho que tem algumas coisas que também podem colaborar. Por exemplo, quando a gente está olhando nos dias, né, em situações normais, a gente tem uma clareza do futuro, dos desafios que nos esperam.
a gente tem algumas certezas de para onde a gente está caminhando. Nesse cenário, a gente não sabe como é o futuro, a gente às vezes não sabe como vai ser a tarde, né? A gente tem vivido isso muito, né? Você não sabe como vai ser, aí estamos esperando o boletim epidemiológico da tarde, daqui a pouco estamos acompanhando a coletiva, né, do Ministério da Saúde, cada hora a gente tem uma informação, então assim, a gente não sabe, as coisas têm mudado numa velocidade e tem gerado um número de incertezas muito grande. Então, como que a gente pode, nesses momentos, porque a nossa razão, a nossa emoção é pautada por essa questão da racionalidade. E aí a gente sabe para onde a gente está indo, a gente tem clareza desse caminho, a gente consegue lidar mais com a emoção, né? Ou acha um lugar para ela mais adequado. Quando a gente perde esse lugar da racionalidade, a gente olha para o futuro e as emoções, elas afloram de uma maneira que a gente precisa ir nesse lugar, lidar com elas, e aí eu penso que nessa lógica de dar sentido, né? Porque a gente pode, por exemplo, como se fosse, né, um AA, né, da vida, né? O AA, o lema deles é só por hoje, né? Então, assim, de como que eu olho para o meu presente? Porque a gente agora tá rico de presente, porque o futuro a gente não tem mais clareza nesse momento de como ele vai ser. Mas temos o presente, como que eu vou fazer para o que eu tenho, né? Ou para os meus afetos, para minha família, para os meus pacientes, para as minhas escolhas. Como que eu vou me posicionar? Como eu vou... o exercício de agradecer pelo que vai tendo, pelo que vai dando certo, pelos desafios que a gente vai encontrando, né? Porque agora a gente tem o hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente esquecer de um futuro, assim, essa é uma situação que a gente precisa. Então, ele vai falar que a gente precisa pensar nesse futuro, a gente precisa construí-lo, né? Precisa sonhar com ele e lutar por esse futuro que a gente deseja. Então, de assumir, né, nesse sentido, a nossa trajetória, a nossa história, de como a gente quer passar por isso, como a gente quer que isso acabe, como que a gente quer que isso aconteça. Então, que é o que ele fala lá, que eu falei inicialmente, da nossa escolha, de como que a nossa atitude vai ser frente a esse desafio, ou frente a essa realidade. Então, eu acho que nesse processo a gente consegue conseguir um pouco mais de equilíbrio, mesmo passando intensa dor e sofrimento, porque a gente vai estar rico de sentido, né? A gente escolheu o jeito de estar naquele lugar, né? De como se portar, de como enfrentar. Eu espero que isso de alguma forma dê pistas para vocês de como fazer esse caminho.